Olá, empreendedoras! Estamos aqui em mais uma live e hoje a nossa live, ou melhor, o nosso bate-papo é voltado a essa questão. É possível abrir um negócio após os 40 anos? Nós, mulheres, principalmente? Claro que é. E olha, nós temos uma vantagem maravilhosa. Que qual é essa vantagem? A maturidade, a certeza do que queremos. Isso é maravilhoso. Olá, Ana Maria! Isso é maravilhoso, a maturidade, a consciência, a certeza do que queremos. Quando uma mulher, após os 40, ela pensa em abrir um negócio, não é modismo, não é impulso que ela está fazendo. Simplesmente é a decisão de colocar em prática o que ela tanto deseja há tanto tempo. A verdade é essa. É colocar em prática aquele sonho, aquele desejo, sabe? Aquele projeto de, às vezes, anos que ela prende dentro dela, que ela suspende. Ou por questão de que o casamento veio em primeiro lugar, ou porque engravidou, então os filhos vieram em primeiro lugar, ou porque tinha os planos de comprar a casa, então o pagamento da casa veio em primeiro lugar. Enfim, prioridades que fazem parte de uma família, de uma vida de uma mulher que constituiu uma família. E aí o que acontece? Aquela vontade de ser empreendedora, aquela vontade de ter o seu negócio, acaba ficando ali recolhido, guardado no coração, junto com a mente, esperando, imaginando a hora certa. 50% destas horas, 50% das mulheres, principalmente as que me procuram, que desses 5 mil empreendedores que eu já auxiliei com as minhas ferramentas de planos de negócios para poder fazer com que o negócio fosse para frente, sem o perigo, sem a insegurança de fechar, eu posso dizer que 80% desses 5 mil eram mulheres. E desse 80%, 70 eram mulheres acima de 30 anos, mais precisamente 40. E todas elas tinham a mesma frase, elas tinham o mesmo pensamento. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, já criei meus filhos, estou prestes a me aposentar. A maioria começa a me procurar 2 anos antes da aposentadoria, Porque nós sabemos que quando temos 2 anos pré-aposentadoria, então, se estiver ainda no CLT, você tem algumas, Você tem alguns direitos e aí que te resguardam para você terminar esses 2 anos, certo? Olá, Nanda! Terminar esses 2 anos e permanecer e conseguir a sua aposentadoria. E a maioria das empreendedoras que me procuram são estas que estão prestes a se aposentar e que vêm me dizer, olha, chegou a hora, eu quero abrir meu negócio, mas eu não sei como. E aí vem, lógico, priorizando, fazer tudo da maneira correta, porque não quer perder dinheiro, não quer usar aquela famosa frase, seja o que Deus quiser, ou, eu sei fazer planos de negócios, eu sei como que tem que ser feito. Ou se não, eu não tenho dinheiro para investir em consultoria ou em treinamento ou algo parecido. O dinheiro que eu tenho é para comprar os produtos. Ou, eu vou abrir, seja o que Deus quiser. Então, quando você está acima de 40, a maioria das mulheres, pelo menos estou falando, com fato verídico, Com relatos realmente de pessoas que me procuram. Elas deixam claro, eu não quero errar. Eu não vou estudar, não vou entrar em faculdade, não vou fazer curso.
mas eu não quero errar, eu quero aprender como abrir um negócio. Então, é vendo estas mulheres que eu vejo que a vantagem, a maior vantagem de se abrir um negócio depois dos 40 é que você tenha certeza que você quer isso, você tem a maturidade de saber que sozinha você não vai conseguir e você tem pressa de dar certo. E essa pressa te faz o quê? Ir atrás de um profissional que te mostre todas as etapas necessárias que você precisa superar para ter um negócio concreto, ou seja, seguro. Por isso que a minha persona, o meu público-alvo, ele acabou aos poucos se alterando, ou seja, se focando, se funilando, se concluindo. E hoje eu posso dizer que meu público-alvo são mulheres, eu coloco 40, mas na verdade são mulheres a partir de 30 anos, decididas e que querem sim saber como abrir um negócio sem fechar, que querem investir numa consultoria, num programa de ferramentas, de treinamentos para saber todas as etapas necessárias para poder abrir o seu negócio sabendo tudo. Quem é o público-alvo, qual é a visão, missão e valor, quem são seus concorrentes, quais são seus fornecedores, parceiros, sua análise SWOT, seu planejamento financeiro, seus canais de comunicação e marketing, principalmente marketing digital, que hoje é tudo, né? Sem marketing digital não dá para fazer nada. Olá, Rose! Então, eu vejo que cada vez mais, quem são as minhas clientes? Quem é o meu público-alvo? São essas mulheres decididas, que sabem o que querem. E ninguém melhor do que uma mulher para ajudar outra mulher. Porque eu também estou numa fase de transição. Olha só as coisas, né? Eu agora estou decidida que eu estou querendo ir para esse mundo de auxiliar as empreendedoras, de trazer o meu conhecimento que eu levo para uma faculdade, para uma graduação, eu quero levar para quem? Para as empreendedoras que não têm tempo a perder. Elas não querem fazer curso, elas querem entender como abrir o seu negócio. Elas não querem perder tempo, elas querem ganhar dinheiro, é diferente. Sentiu a grande diferença? Então, é essa a diferença que agora eu estou buscando. E para você ver, se eu que trabalho com plano de negócios, se eu que montei toda a minha estrutura com as 10 sessões necessárias para você saber como abrir o seu negócio, eu mudei meu público-alvo? Eu mudei a minha estratégia de negócios? Como que você não vai mudar? É preciso nós sempre nos adaptarmos ao mercado. É preciso sempre nós analisarmos o que o meu cliente procura. E eu vou falar uma coisa para vocês muito interessante. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, eu dou treinamento para o Sebrae. Então, esses cursos que o Sebrae, ele oferece para pequenos empreendedores, principalmente os MEI, ou os que ainda não têm o MEI, né? Não tem o seu CNPJ, e procuram o Sebrae, então tem vários, planejamento financeiro, como fazer o seu perfil digital, foto, filmagem, voltado ao seu marketing pessoal, Canvas, enfim. Eu dou mais de 10 cursos pelo Sebrae, né? Por uma empresa terceirizada que é contratada pelo Sebrae. E na maioria das vezes, os meus treinamentos são sempre aqui no Guarujá, Santos e Bertioga, principalmente. E eu sinto pelos empreendedores que vão lá, que a grande carência, na maioria das vezes, é o atendimento. Muitos empreendedores, que eu não chamo nem de empreendedor, eu falo que é dono de loja. Muitos donos de loja acham que é só vender e acabou.
Só que um bom vendedor sabe que ele não vende uma vez, ele vende várias. Então, se você vendeu uma vez para um cliente, você tem que cativar esse cliente para você vender sempre para ele. Isso é muito importante. Tanto que esta será a nossa live de amanhã. A importância da pós-venda para captar o seu cliente. E isto é algo que eu vejo que não existe na maioria dos empreendimentos. Agora, eu estou com uma empresa, né, que me contratou e me pediu para trabalhar com a parte de venda deles, montar a equipe de venda deles e aumentar o número de venda deles, né? Lógico. E sabe de todo o meu conhecimento, que eu dou treinamento de liderança, que eu dou treinamento de equipe, qualidade no serviço e tudo mais. E me contratou, sabendo, né, das minhas qualificações, me contratou para fazer essa mudança na empresa, né? Levantar a empresa. Lógico que eu aceitei. Afinal de contas, nós temos que aproveitar essas oportunidades que elas surgem, porque na maioria das vezes é até uma maneira de nós vermos o quanto que nós podemos produzir, o quanto que nós podemos levar cada vez mais para o cliente. E eu vou fazer isso nessa empresa, né? Eu vou montar essa equipe de vendas e eu vou ensinar para os vendedores, não somente a venda, mas a pós-venda. Porque o mais importante para você fidelizar o cliente é você retornar e ver se ele gostou do produto. Ver se ele gostou do produto e aí ele não vai mais ficar esperando você ir lá vender. Por quê? Porque ele já vai saber qual é o produto, então automaticamente ele te procura. Mas para isso, ele precisa lembrar de você. Para isso, ele precisa se sentir bem recebido, bem amparado. E isso faz parte da venda. E eu vejo muitos lugares que não existe. Um grande exemplo, eu comprei um curso maravilhoso online. Estou fazendo, muito bom curso. Mas o pós-venda deles é péssimo. Por que péssimo? Ficaram ali em cima de mim para eu comprar. Comprei. Ofereceram N propostas para eu fechar. E aí, depois que eu comprei? Sumiu do mapa. Ninguém para perguntar se deu tudo certo, se eu me cadastrei direito, se eu estava usando direito, se eu tive acesso perfeito. Depois eu descobri que tinha um outro programa junto, né? Com alguns cursos. Eu não sabia disso e eu entrei em maio, já estamos em junho. Aí eu descobri porque eu recebi um link para poder fazer um curso lá de marketing pessoal e eu não sabia. Aí que eu descobri que eu poderia fazer parte também daquele programa. E aí? Onde estava aquele vendedor que não me amparou, não me auxiliou até o fim no pós-venda? Aí você fala, você vai indicar esse curso? Não. Profissional excelente, mas a equipe de venda péssimas. Você me pergunta, você fez o áudio? Você escreveu justificando o que você não gostou? Fiz, para dar oportunidade deles melhorarem. Porque quando o cliente reclama, ele te dá a oportunidade de melhorar. Mas quando ele não reclama, ele simplesmente desistiu. Então eu mandei e pedi para ir até a equipe dele a informação. Por quê? Porque não tive amparo, não tive auxílio. A minha amiga que entrou comigo ficou mais de um mês sem ter um grupo no WhatsApp para entrar e sem acesso. Então você acaba vendo que a energia é para vender, depois que vendeu que se dane. Não existe o mais importante, que é o pós-venda. É no pós-venda que você tem tudo. E eu vou falar isso amanhã, hein? Olha, acabei dando spoiler muito grande agora.
Então, o que a gente acaba vendo? Qual que é o lado positivo depois dos 40? A maturidade. Olha só, eu vou ajudar essa empresa agora, né? A Rodojet e a Rodocalha, uma empresa bem sucedida, que eu conheço de Boracéia, maravilhosa, cujos proprietários, o senhor Carlos e a Josimara, que são meus amigos, ela minha amiga há 20 anos, e agora eu vou lá ajudá-los a montar essa equipe de vendas, a superar os limites. Só que eu vou fazer o que os vendedores não fazem. Eu vou fazer o pós-venda. Eu vou fidelizar o cliente. Eu vou mostrar que pode sim ter qualidade e não importa a cidade, independente de fama. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? A mulher, ela tem sim todo o direito e ela tem toda a autonomia para ela começar o que ela quiser na hora que ela quiser. Hoje eu estou aqui treinando, dando aulas de treinamento no Sebrae. Estou aqui dando as minhas consultorias, voltado o quê? As ferramentas para transformar a sua ideia de negócio em atitudes empreendedoras, que nada mais é do que o plano de negócio, mas de uma maneira rápida, sucinta e prática. Colocar em prática o que você quer. Não é curso. São consultorias, ou seja, te pegar pela mão e te mostrar como é que tem que fazer. E tudo isso é o quê? É tudo voltado ao empreendedorismo. Então, você consegue trabalhar em N tarefas sabendo organizar o fator tempo. E isso está unido ao quê? Ao fator maturidade, que é o mais importante, que é o que nós, mulheres acima dos 40, temos. E, além disso, nós temos algo que isso não tem como tirar, que é a energia feminina. A simpatia, o sorriso, a cautela, a calma. Tudo bem que às vezes ela não vem, mas nós temos o poder de venda aqui, ó, no sangue. A mulher, ela já tem o poder de venda. A mulher já tem o poder da negociação. Isso está no sangue da mulher. Isso está aqui conosco. Então, mulher, acima dos 40, você quer abrir o seu negócio? Não tenha medo. Vai! Você tem tudo para dar certo. Lógico, só precisa saber como abrir. Afinal de contas, você tem que provar que aquilo não era apenas uma vontade, que aquilo foi uma atitude concreta, pé no chão, que você sabe que vai dar certo. Para isso existem algumas ferramentas, que é o que nós chamamos de planos de negócios, mas que pode ser feito de forma rápida e sucinta. Ou seja, trazer a solução para o problema e não abrir com o problema. Bom, então eu termino aqui a nossa live falando que nós, mulheres acima de 40, podemos sim abrir nossos negócios. E amanhã nós teremos outra live. E a live de amanhã eu irei falar da importância do pós-venda, que é mais importante do que a venda, viu? Pode ter certeza disso. Então, amanhã nós iremos conversar novamente. Provavelmente será logo de manhã, tá? A minha ideia é de fazer... Acordei, já vou fazer essa live, então nem vou colocar aqui o horário. Mas vai ficar gravado e vocês vão poder assistir. Mas eu acredito que vai ser lá pelas 8 da manhã. Mas uma coisa eu te garanto, que vai ser maravilhoso. Um grande beijo. Fica aqui a dica. Se você tem 40 anos, não perca mais tempo. Atitude. Faça o que você quer. E se você quer aprender um pouco mais, dia 28, agora sábado, eu vou dar um treinamento, explicando tudo que é necessário
para você abrir o seu negócio. Se você quiser, coloca no comentário aqui, eu quero. E aí eu te mando o link para você entrar no nosso curso, que eu te garanto, será apenas as respostas que você precisa para abrir o seu negócio. Um grande beijo e até amanhã, hein?